Olá, aqui estamos novamente. Quem fala é Carlos Schneider, presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, ANB. Dando continuidade ao áudio levado ao ar ontem, dia 2 de agosto de 2022, hoje, dia 3 de agosto de 2022, vamos prosseguir e encerrar esse tema: alcance do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, combinado com o artigo 43 e 48 da Lei 9394 de 1996. Frise-se mais uma vez aqui que se trata de créditos atribuídos ao desembargador, do ilustre jurista brasileiro, doutor desembargador Vladimir de Souza Carvalho, a quem rendemos as nossas homenagens. Pois bem, todos nós sabemos que existem grandes problemas hoje em nosso meio social, político e jurídico. Mas nós não poderíamos de encerrar este tema tão importante antes de analisar, por fim, além do artigo 5º, inciso 13, o disposto na Lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Vejamos, dentro da Lei 9.394 de 96, algumas disposições neste sentido, ligando o ensino à qualificação profissional ou ao trabalho, qualquer que seja o termo usado. Estabelecido está no artigo 3º da referida lei, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, entre outros: vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Nada mais claro. Na colocação de um vínculo entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais numa sequência lógica, aprender os três: educação escolar, o trabalho e as práticas sociais dentro do ensino. Outro dispositivo que reputamos importante destacar neste áudio é o do artigo 22 da referida lei. Estabelece que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. E ainda no artigo 35, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 3 anos, tem como finalidades, entre outras, a preparação básica para o trabalho, a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. De se ressaltar nesse texto também a presença da educação profissional técnica de nível médio, estabelecido no artigo 36A e 36D, da educação profissional e tecnológica, do artigo 39 ao 42, para, enfim, ingressar na educação superior, propriamente como viemos a analisar, o artigo 43. Observemos bem a sua redação, que é uma lei editada em 1996. Percebo que é lei posterior à Lei 8.904 de 8.906 de 94, né? Que é essa questionada lei que é chamado Estatuto da Advocacia. Estabelece o artigo 43 da Lei 9394 de 96, que a educação superior tem por finalidade, 2,
formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento após para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colocar na sua formação contínua. No inciso 5 ainda, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Quantas gerações já se passaram desde 1994? Pois bem, tão clara a redação que dispensa comentários. Na união do aperfeiçoamento cultural e profissional. Aí, então, mais uma vez, a qualificação profissional do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal mostra mais uma vez a sua cara. E mais. E, por fim, o artigo 48 da Lei 9394 determina que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova de formação recebida por seu titular. Ora, nós estamos falando um português bem claro. Não há que se interpretar muito do ponto de vista do pragmatismo. Ter o diploma validade depois de registrado, significa legitimar o portador para o desempenho do trabalho na prática da profissão escolhida, no caso em tela, o da advocacia. É válido, ou seja, surte os efeitos jurídicos necessários para autorizar o trabalho profissional. O ato de diplomação nada mais é do que um ato jurídico perfeito outorgado pelo próprio Estado brasileiro, que não pode negá-lo. O advogado se calca no diploma de bacharel em direito, que é grau. O médico no de médico. O arquiteto no de arquitetura e por aí se vai. Frise-se novamente. O diploma, portanto, por si só, demonstra a formação recebida pelo seu portador. O resto é engodo, fazendo parte com que este já se encontre apto para o exercício da profissão abraçada. Seja de médico, de arquiteto, seja de professor, de economista, seja igualmente também o de advogado, de bacharel em direito, em sua imensa maioria, busca. A profissão que busca. O contato que tem esse diploma é o núcleo da questão propriamente envolvendo o artigo 48, que remete na harmonia constitucional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, notadamente pelo princípio da isonomia, em que todos são iguais perante a lei. Em suma, a qualificação profissional, segundo a lei e a teor do inciso 13 do artigo 5º da Carta Política Brasileira, é conferida pelo estudo em várias etapas até a conclusão do curso superior, no caso do direito, se fazendo representar pelo respectivo diploma. E, por sua vez, é oportuno ressaltar que a Lei 9.394 de 1996 não inovou, não trouxe novidade alguma. A matéria sempre foi religiosa e legalmente assim normatizada em nosso país. Ainda voltando um pouco à Lei 4.024 de 1961,
O artigo 68 estrugia que os diplomas expedidos pelas universidades ou pelos estabelecimentos isolados, prestem bem atenção, de ensino superior, oficiais ou reconhecidos, serão válidos em todo o território nacional. Por que ainda se exige inscrições suplementares quando o diploma é universal para todo o território nacional? Já a Lei 5.540 de 1968 ensinava no artigo 27 observar com a redação como ela é precisa, quando diz que os diplomas expedidos por universidade federal ou estadual nas condições do artigo 15 da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos reconhecidos pelo Conselho Federal da Educação, bem como os de cursos credenciados de pós-graduação, serão registrados na própria universidade, importando em capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com validade em todo o território nacional. Santo Deus, será preciso maior clareza? Bem claro está esse dispositivo em tela, importando em capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com validade em todo o território nacional. E era essa lei que se encontrava em vigor quando a Constituição atual foi promulgada e em vigor permaneceu até o advento da Lei 9.394 de 1996. Se o diploma do curso superior já importava, como ainda importa, em capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo respectivo currículo, com validade em todo o território nacional, como exigir ainda para que o formado em direito que busca se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, exigir o exame de ordem? Como tal engenharia é possível? Além de a Lei 9394 de 96 ter trazido em diversos dispositivos conectado ao estudo como meio para se chegar ao trabalho, a Lei 8.906 de 94, tão questionada por seu turno, em nenhum dos seus artigos atribui à Ordem dos Advogados do Brasil a finalidade de qualificar o bacharel em Direito com a aprovação no exame de ordem. Tampouco ele insere em qualquer dos seus dispositivos a finalidade de ser fiscal do ensino jurídico no nosso país. Tampouco a própria Constituição prevê tal prerrogativa. Quando a Constituição Federal entrou em vigor, encontrou a educação nacional sendo regida pelas leis 4.024 de 61 e 5.540 de 1968. Em ambas, a mesma filosofia normativa de ressaltar que a educação se destinava à formação de profissionais, independente de terem se submeter ou não ao exame da ordem. Daí a expressão qualificações profissionais utilizada no inciso 13 do artigo 5º da Lei Maior. Percebam que há uma justa harmonia, doutos e doutas do mundo jurídico, entre o dispositivo constitucional e as normas infraconstitucionais dissonantes da Lei 8.906.
Na Lei 4.024 de 61, por exemplo, no seu artigo 66, estabelece que o ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de profissionais de nível universitário. Clara, portanto, precisa, obviamente, harmônica, legalmente, suficientemente para deixar bem fincado que o ensino superior objetiva, entre outros fins, a formação de profissionais de nível universitário, isto é, de nível superior. Por seu turno, a Lei 5.540, no artigo 1º, repete o mesmo dispositivo sem alterar uma só vírgula de sua redação. Mas, excluindo o exame de ordem, a Lei 8.906 de 94 deu ao diploma emitido em universidade alienígena o tratamento que a tradição legislativa brasileira já adotava. O legislador manteve a linha que a norma atinente à educação estabelecia numa demonstração de que a formação do formado em direito não está desvinculada da educação e que o legislador da Lei 8.906 de 94, pelo menos na matéria do diploma estrangeiro, bebeu água na fonte da então vigente Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. É só verificar a redação do parágrafo 2º do artigo 8º da questionada Lei 8.906 de 94, ao ressaltar que o estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer a prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. E confrontá-lo com o artigo 103 da Lei 4.024 de 1961, a apregoar que os diplomas e certificados estrangeiros dependerão de revalidação, salvo convênios culturais celebrados com países estrangeiros. Portanto, a Lei 9.394 de 1996, no seu parágrafo 2º, do artigo 48, na mesma linha, reiterou a propósito que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham um curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. A tradição, no aspecto, foi mantido também naquela questionada lei. Entre a norma, que de maneira direta, clara e transparente, como é o caso da Lei 9394 e 96, a se casar perfeitamente com o artigo 205 da Constituição, e ainda ser a lei, aqui a parte final do inciso 13 do artigo 5º menciona, liga o estudo com a qualificação profissional, e a Lei 8.906 de 94, que se volta apenas para a proteção do advogado, ou seja, a criação do corporativismo próprio, no tocante ao exercício do seu mistério, no que toca especificamente à qualificação profissional aludida no referido inciso 13 do artigo 5º, hão de predominar, logicamente, as disposições da Lei 9394 de 1996, que, por seu turno, estão perfeitamente em sintonia, repita-se, com os princípios aninhados no artigo 205 do Código Constitucional Republicano.
o exame de ordem não se constitui numa qualificação profissional, referida principalmente no inciso 13 do artigo 5º da Constituição, já amplamente discutido e analisado. Antes se eleva à condição de obstáculo à qualificação profissional de que o bacharel em Direito, pelo diploma, por força da Lei 9394 de 96, já é portador. Ademais, o exame de ordem, à medida que aprova e reprova, não qualifica, antes seleciona os aprovados e os reprovados no dito exame. Uma instrumentação falaciosa, sem amparo e muito menos sem dar interpretação conforme o que é exame de ordem. E, ao impor o exame, na enganosa atitude de pensar que qualifica, está antes a desconfiar da qualificação para o exercício da profissão que a lei conferiu ao formado em direito e procura, assim, testar seus conhecimentos jurídicos. Além de não qualificar, obviamente, duvida da qualificação que o diploma exibe em seu portador, de acordo com os ditames previstos na Lei 9394 de 96, no momento e da mesma forma faz letra morta no aspecto da mencionada Lei 9394 de 96, não enxergando o conteúdo esposado no artigo 205 da Carta Magna Republicana Brasileira. Poder-se, portanto, objetar no sentido de que a aprovação mostra a qualificação para o desempenho da profissão de advogado ou de advogada. É o que se extrai da interpretação de combinação de palavras, isto é, da qualificação profissional com a aprovação obtida por ter atingido a pontuação mínima, como se a questão pudesse ser resolvida só com uma interpretação deste porte, quando atrás da montanha repousa um sistema jurídico tendo como a Constituição assentada no centro, e um bocado de leis ordinárias no plano secundário, a manter como centro o liame da obediência e a harmonia. Portanto, pensamos nós da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros dar interpretação conforme o pensamento jurídico de grandes juristas brasileiros, entre os quais citamos, além de outros grandes juízes respeitosos em sua magistratura, o do desembargador Vladimir de Souza Carvalho, a quem rendemos mais uma vez a nossa homenagem. Portanto, está aí dado a interpretação sucinta, o alcance do artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, combinado com os artigos 413 e 48 da Lei 9394 de 96, para que todos nós compreendamos e quebremos de vez a coluna dorsal da dogmática de que só é advogado quem está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Esta entidade não tem legitimidade constitucional a aferir o ensino público brasileiro. É uma entidade de classe que hoje se diz duvidosa, face da inexistência da sua personalidade jurídica, e ainda impõe perversas sanções de rediscutir essa matéria, ainda alegando que só é advogado quem nela está inscrito. Portanto, convidamos mais uma vez a todos os juristas do Brasil que façam uma reflexão. A grade curricular do portador do diploma em Direito é igual para todos, independente daqueles que estão inscritos na instituição que supostamente estaria representando os advogados brasileiros, que sabemos hoje que é duvidoso. Deus os abençoe, muito obrigado. Se você gostou do áudio, compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento desta
fraude que nós chamamos aqui na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, em sustentar que só é advogado quem está inscrito na OAB. Muito boa tarde, um grande abraço e até outro momento.